Saúdos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o Leandro da MEP de Daito e eu vou compartilhar uma palavra com você que é obreiro, faz a obra de Deus. É necessário você aprender um pouquinho. Então vamos lá. 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso 1 ao 13. E a gente vai começar. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então vamos lá. Você vai lembrar que Jesus, quando veio a essa terra, ele veio com a missão de salvar a humanidade do pecado. Então, Jesus, a partir desse momento, ele prepara pessoas, discípulos, para entregarem uma missão para eles. Qual era a missão? Ide por todo mundo, pregar o evangelho para toda criatura, e quem crê vai ser salvo e quem não crê vai ser condenado. Então, essas pessoas foram ensinadas por o Mestre Jesus a tal missão. E você vai ver que a igreja, daquele momento até hoje, você acabou conhecendo Jesus através de alguém capacitado por Jesus, e a partir desse momento que você aceita Jesus, você, a partir desse momento, se torna filho de Deus. E por isso que ele vai falar: meu filho, fortifica-te na graça. Você vai saber que a graça vai trazer para você a salvação, e a graça é Jesus. Só que você vai entender aqui que não é uma vez só. Aí ele vai falar: fortifica-te na graça. Então isso quer dizer, dê continuidade, continue. O que significa isso? Através disso, as pessoas que foram preparadas, elas vão instruir você a se fortificar em Jesus. Porque essas pessoas que foram preparadas por Jesus vão falar das coisas do céu, vão te instruir para que você se torne uma pessoa capacitada para, nesse momento, a partir daí, servir a Deus. Por que eu estou falando isso? Vamos continuar. E no 2, e o que de mim, entre muitos testemunhas, ouvistes, confio a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então, você vai começar a perceber naquilo que eu falei para você. Essas pessoas se tornaram pessoas idôneas. O que significa isso? Pessoas corretas, pessoas que dão tarefa para elas e ela cumpre, pessoas que têm uma honestidade, pessoas que são corretas na vida, pessoas capacitadas para exercer aquilo que foi pedido. Então, a partir desse momento que você vai aprender com essas pessoas, você vai acabar se tornando uma pessoa idônea, capaz de ensinar as próximas pessoas a se fortificarem em Jesus, porque a graça vai trazer a salvação para você. Mas continua, no 3, sofre, pois comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Por quê? Porque o evangelho vai trazer sofrimento para você a partir desse momento. Por quê? Porque a partir do momento que Deus te capacitou para ensinar pessoas, você vai ter essa missão de todo momento buscar a Deus, todo momento estudar a palavra, todo momento buscar estratégias, todo momento fazer para que esses crentes venham aprender a palavra de Deus, eles venham se fortalecer, a igreja venha se fortalecer, a igreja venha buscar com esses soldados que são nós que pregamos a palavra, pessoas capacitadas que vão te ensinar o caminho, pessoas que vão se esforçar para estar na casa de Deus, e eles vão largar a sua vida agora, mas negando a si próprio e servindo a Jesus. Por isso que nesse momento que você começa a sofrer, porque você vai ter que negar os seus sonhos, talvez você vai ter que negar aquilo que você tem
querer, vontade de fazer. Você vai ter que negar para quê? Para poder transmitir a essas pessoas a palavra de Deus. Então você vai começar a sofrer, mas ele continua. Ninguém que milita se embarace com negócios dessa vida, que eu acabei de explicar. Porque a partir do momento que você começa a exercer como um bom soldado a transmissão do evangelho, você vai ter desafios para ser cumprido. Então talvez vai gerar você cansaço, talvez vai gerar desânimo, talvez aquilo que você tinha prazer em fazer não vai poder mais fazer, porque você agora vai começar a fazer as coisas de Deus, e isso vai te dar aflição, isso vai te dar às vezes temor, às vezes vai ter dias tristes, às vezes vai te causar alguns problemas só por servir a Jesus nessa missão. Ele continua: a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. E quem alistou você para a guerra? Foi Jesus. Ele te colocou essa missão, servir a Jesus e transmitir a palavra de Deus. É por isso que ele te escolheu, é por isso que você está na casa de Deus. E ele dá a missão, ir por todo mundo, pregar o evangelho para toda criatura. E você vai ter que cumprir essa missão, e você vai ter que fazer da melhor maneira possível para agradar aquele que te alistou. Aí continua no 5. Se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Então você tem que ser aquele soldado que cumpre a missão. Por exemplo, você vai perceber que na guerra, tá tendo guerra na Europa lá, então os soldados dão uma missão e de repente ele cumpre uma missão, e você vai lembrar que eles recebem aquela coroa de honra, né? Porque cumpriu a missão. É a mesma coisa que Jesus, ele coloca uma missão para você e você vai ter que se desgastar. Talvez você vai ter que dar a sua vida, talvez você vai ter que dar o máximo para fazer a obra de Deus, talvez você vai ter que dar o máximo para fazer a melhor palavra, a melhor mensagem, a melhor música, e fazer os irmãos aqui no primeiro verso a se fortalecerem. Então você vai ter essa missão. Aí continua: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. O que significa isso? Que você vai lembrar que todo pecador que se arrepende, você vai lembrar que lá no céu tem uma festa, e essa festa é do lavrador. Quem é o lavrador? É Jesus, irmão, aquele que plantou a semente. Então ele espera que esses soldados que ele deu a missão, cumpra essa missão, para que lá no céu ele, alegria, gozo, salvação chegou. Você vai lembrar, e lavrador vai estar lá em Marcos, no capítulo 4, no 26 ao 29, que vai falar que depois que o semeador saiu para semear a palavra de Deus, ele vai plantar a semente, e no final o lavrador vai vir buscar, que é o arrebatamento, ou ele vai vir buscar a igreja. Então você vai entender que enquanto isso não acontece, você vai ter que continuar militando, você vai ter que continuar fazendo a obra de Deus, para que lá no céu sempre tenha festa. Aí ele continua no 7: considera o que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento de tudo. Que às vezes você fica assim: como é que eu vou fazer essa obra? Busca no Senhor, ora a Deus, Deus vai te dar estratégia. Como que vai fazer? Como que a gente vai evangelizar? Como que a gente vai fazer as festas? Como que a gente vai fazer os congressos? Como que a gente vai organizar as músicas? Como que a gente vai agir nesse momento? Como que a gente vai... Então Deus vai te dar toda essa estratégia. Mas continua: lembra-te de que Jesus Cristo, que da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, no 9, pelo que sofro trabalhos até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Você vai perceber que na época lá dos discípulos, teve uns que foram presos, mas nem assim eles pararam de pregar o evangelho. Porque às vezes, irmão, a gente pensa que pregar o evangelho é pegar um microfone, falar de Jesus, pregar, mas não, eles foram presos. E você vai lembrar que eles sendo presos, teve uns aí que, eu não posso pregar pessoalmente com boca,
boca, mas eu vou continuar com esse evangelho, porque o evangelho não é preso. E o que eu vou fazer? Eu vou escrever carta, eu vou começar a escrever carta, eu vou começar a evangelizar por carta. Ele vai e começa a enviar às igrejas. E é engraçado que às vezes você pensa que pregar o evangelho é na igreja. Não, às vezes é você usar um vídeo como esse, gravar e postar. Ou você pegar o seu... Hoje em dia tem redes sociais, você pegar uma palavra e colocar lá um versículo para o irmão que está necessitado. Por quê? Porque o evangelho não para, ele não é preso. Então você vai ter que achar estratégias para que o evangelho venha expandir, ou com cartas, ou com vídeos, ou com palavras, ou redes sociais, você usa de tudo. Deus dá todas as estratégias para que o evangelho não pare, e ele continua. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcance a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. Então a gente sofre para pregar o evangelho, a gente se desgasta para pregar o evangelho, para quê? Para que outras pessoas venham alcançar a salvação. E esse é o propósito da igreja, para que a gente venha alcançar o máximo possível de pessoas para o reino de Deus. Essa é a missão da igreja, esse é o nosso, a gente tem que militar como um bom soldado. Aí ele continua, olha que engraçado, no 11, palavra fiel é esta. Por que é fiel? Porque o que é uma coisa fiel? Por exemplo, uma coisa fiel seria, você fala uma coisa, na outra semana você continua com aquela mesma coisa, passa-se um mês, continua com a mesma coisa, passa-se um ano, continua com a mesma coisa, passa-se 10 anos, continua com a mesma coisa, passa-se 20 anos, continua com a mesma coisa, chega no final da vida e continua com a mesma coisa. Isso é uma coisa fiel. Então ele vai continuar. Por quê? Porque a palavra é fiel. Ela não vai mudar, ela vai continuar até o final de Jesus, quando vir buscar a igreja. Mas continua. No 11, palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se a gente for fiel, também Deus vai ser fiel. Continua. Se sofremos também com ele, reinaremos, e se negarmos também ele, nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel e não pode negar a si mesmo. O que significa isso? Que ele é fiel naquilo que ele prometeu. Deus te deu uma missão, você tem que ser fiel até o fim. Se você for fiel até o fim, ele já é fiel. Ele vai te coroar, ele vai reinar com você, a gente vai reinar com ele, ele vai salvar você, porque você vai ser coroado, porque você cumpriu a missão. Agora, se tu for infiel, ele ainda é fiel, e ele vai falar aqui, no 11, no 13, se formos infiéis, ele permanece fiel, ele não pode negar a si mesmo. Por que ele não pode negar a si mesmo? Porque ele vai cumprir no 12 aqui, se sofremos também com ele reinará, com ele reinaremos, e se negarmos também, ele nos negará. Você vai lembrar que vai aparecer muitas pessoas que vão falar, nossa, pregamos em teu nome, fizemos a sua obra, e Jesus naquele dia ele vai falar, não te conheço. Sabe por quê? Porque você não sofreu comigo, você não se dedicou da melhor maneira, porque às vezes eu queria salvar 10, mas você não se dedicou. Aí acabou salvando 2, você não foi fiel. Talvez você é um pregador, e Deus ele quer que você se dedique na pregação. Ele quer que você se dedique. Para quê? Porque essa mensagem que é estudada não é para a glória nossa, é para a glória de Deus. E às vezes ele quer usar você, ele quer que você se dedique, sofra, estude, se desgaste. Porque a mensagem, às vezes, Deus quer que salvar 20 pessoas. Só que às vezes você é infiel, você não milita, você não busca, você não se prepara. Às vezes você é um obreiro, às vezes você é um pregador da palavra, às vezes você é um pastor, mas você não estuda a melhor mensagem. Talvez Deus quer salvar 20, mas você, com a mensagem mais ou menos, acaba salvando 2. Você não é fiel. Então é importante você estudar a palavra, fazer o melhor para Deus. Deus, às vezes, ele quer preparar a melhor estratégia, mas você não está muito aí para a obra de Deus.
Talvez você seja um cantor e às vezes Deus deu talento para você e você não se dedica em fazer o melhor louvor para que a igreja venha a se quebrantar, e às vezes Deus quer te usar para salvar 50 pessoas, mas você não se dedica e acaba salvando só 2, e nesse dia Deus vai cobrar dessas pessoas. Então é importante, nós obreiros fazemos a obra de Deus, mas sofremos e fazemos o melhor. Fica com essa palavra. Deus abençoe. Tchau, porque a semana é muita obra, irmão de Deus. Deus abençoe. Tchau.